Olá, pessoal. Mais uma vez estamos juntos aí. Olá, Boa pessoal. tarde. Boa tarde. Boa Olá. tarde, ou boa noite, ou bom dia, como diz o Júlio. É isso aí. Paulo Henrique Amorim, olá, tudo bem? E aí, como é E que está aí? sendo essa semana fria? Semana que promete frio recorde. E Eu falando de estava recordes, esperando bem né? mais frio, né, cara? Ontem fez um calor danado. Não é? Ontem Acho que nossas calor. blusas, acho que nossas blusas dizem alguma coisa, né? E a região mais do que lotada, né? Porque agora há pouco mesmo estava conversando com alguns hotéis aí, todo mundo lotado, rapaz. Tá. Assim, já vem numa lotação, né, máxima nos últimos tempos, né? Nesse frio, então, férias escolares, aí já Só uma viu. perguntinha, já acabou a pandemia? Ainda não, Ah, né? já. Graças a Deus já amenizou, né? Mas, Na rua já acabou. Na rua não tem Eu mais, acho que não. na rua nunca existiu, né? Na rua não tem mais, não. é, Entendeu? falando em pandemia, né? A gente, em pleno as Olimpíadas lá no Japão, tá aumentando os casos lá também, né? Mas está aumentando daquele jeito deles, né? De 1.500 a 3.000 casos dia. É, Aqui nós temos 45, 50 mil casos dia e está tudo normal. proporcionalmente, né? A progressão é Mas diferente, né? e por falar nisso, né? E as Olimpíadas? Tem acompanhado o desempenho dos nossos atletas brasileiros? O que vocês estão achando? Eu acho que começamos bem as Olimpíadas, né? Proporcionalmente, se você for ver as outras edições, o Brasil teve um início de Olimpíada muito bom, muito por A gente causa já está das com quantas duas. medalhas já, Evandro? Rapaz, eu estava com cinco, com mais duas hoje, sete medalhas, Então, né? Acho que são tô sete, é. chegando lá. Eu chutei no 12, hein? Eu falei 16, né? Vamos Nós temos ver. o quê? Mais duas semanas Mas de Olimpíadas? eu preciso consertar uma informação errada que eu dei no último bate-papo, que eu falei que o Brasil teve 16 nas últimas Olimpíadas que foram realizadas aqui no Brasil. Na verdade, foram 19. Então, foram 16. Mas A eu gente tem o mantenho quê? as Mais minhas duas 16 semanas? medalhas. Eu não vou sentar fora do pinico, não. Temos mais duas semanas de Olimpíadas ou não? Eu acho que por aí, né? Deve Já ser, né? tem, já tem 2 semanas, só faltam duas. Então, vamos falar então das conquistas, então. Eu Falei. estava falando que o Brasil começou bem muito em função das duas modalidades novas, né? Do skate e do surf. Onde o Brasil conquistou medalhas importantes. E já falando sobre essas duas modalidades novas, nesses dois casos, tanto no skate quanto no surf, a gente tinha os melhores ranqueados do mundo, né? Primeiro, no caso do skate, no feminino, no street, a gente tinha o primeiro, o segundo e o quarto lugar, dos melhores ranqueados, e conseguimos somente uma medalha de prata. E no surf a gente tinha o primeiro e o segundo lugares, né, melhores ranqueados, e conseguimos somente uma medalha de ouro. E isso me indica o seguinte: nossos atletas, apesar do favoritismo, quando chegam lá, estão tremendo, né? A própria atleta do skate, que estava em quarto lugar no ranking, ela falou que ela nunca tremeu tanto a perna quanto nessa edição das Olimpíadas. E me parece que isso indica algum problema no preparo psicológico, né, desses atletas. O que vocês acham? Mas eu não concordei com a nota atribuída ao Medina, não, tá? Porque a Isso manobra aí, dele foi infinitamente mais difícil, tá? cara, se você estiver falando sobre a semifinal, eu concordo com você. Aliás, sobre a disputa da medalha de bronze. Agora, sobre a semifinal, a nota do japonês realmente. Do japonês. A nota do japonês foi melhor porque a manobra dele foi mais perfeita. Se você for ver a quilha, digo, a ponta da prancha, ela parou retinha, virada para a praia, o que concede uma pontuação melhor. E, além disso, ele colocou a mão na prancha, É, que aumenta a mas dificuldade. não foi.
Mas não foi isso que os especialistas disseram, assim como eu achei sacanagem o que foi feito com a judoca brasileira, Isso que sem deu um dúvida. vazare, É. você viu isso, né? Não, e o VAR mostrou aí na hora da transmissão E o todos os juiz não judocas que computou como estavam. vazare, Os aliás, judocas que estavam ainda assistindo a tirou transmissão a falaram na pontuação hora: dela vazare, por vazare. falta de combatividade, não é isso? Ali ela foi prejudicada, com certeza. A do Agora, Medina eu acho que é discutível. Agora, da judoca, com certeza ela foi prejudicada. Pô, foi brincadeira aquilo. agora o Falei, futuro do, Júlio. es- não, o futuro do esporte no Brasil também ele parece que está prometendo, né? Você viu a skatista mais jovem, né, da história, a menina de 13 anos, cara, desbancou as favoritas lá, né? Então, pô, 13 anos, né, Evandro? Você tem filho, Sidney também, você pensa bem, 13 anos né, começando a adolescência, pré-adolescência, já é medalhista de Não, Olimpíadas, né? sem Imagina o dúvida, futuro, Júlio. né? Sem dúvida, o esporte no Brasil, se ele tiver um maior investimento, promete mesmo, né? Porque tem muito potencial. Um apoio, um suporte, até para se manter na modalidade, ela tem um futuro brilhante pela frente. Agora, o problema é que a gente só vê investimento no esporte na época da Olimpíada. A gente não vê um investimento com planejamento de médio e longo prazo. Impressão minha, o Evandro travou, Que esses esportes são incentivados o tempo todo, e você tem isso, inclusive, nas escolas. Nas nossas escolas públicas aqui, a gente mal uma quadra de esporte. Muita escola nem isso tem. Né? Então, como é que a gente vai desenvolver toda a nossa potencialidade no esporte se a gente não tem nenhum incentivo público? Você quer mais absurdo do que o Ítalo Ferreira ter sido medalhista, né? Ganhou medalha de ouro pelo Brasil no surf, e o moleque treinava com a tampa da caixa de isopor do pai. Pô, isso é um absurdo, cara. Eu Na acho verdade, muito. não sei se vocês viram, né? Quando, durante a pandemia, no ano passado, ele treinava num açude, né? Exatamente. Ele pegou com isopor, eu acho, com linha de anzol, fez uma raia lá no açude do amigo dele e treinou ali, cara. Não. Esse aí, Júlio, Ele foi o permita-me te nadador corrigir. Não, nadador, Esse foi o você tava falando Ah, do surf. do surf. eu Não, tava falando perdão. do Ítalo Ferreira. Não, Do perdão. Ítalo Ferreira. Tava me Não, tudo Não, referindo bem. cara, eu acho ao essas nadador. histórias de superação O que também é fantásticas. muito louvável também, né, bicho? O cara pegar, pô, ir para um açude, meu irmão, sozinho, e fazer isso é muito, tem que ter muita força, viu? Não, Sidney, eu acho essas histórias de superação fantásticas, cara. Mesmo a menina que tirou medalha de prata na ginástica, ela tem uma história de superação muito legal, cara, fantástica. Agora, seria muito melhor, vocês não acham, que além da gente enaltecer a história de superação, a gente pudesse dar um pouco mais de estrutura para esses atletas, para eles não terem que ficar matando um leão a cada dia, terem que ficar se superando todos os dias da vida para conseguir chegar em algum lugar? Não Mas, meu tenha amigo, dúvida disso. você matou a charada. Você falou assim: o investimento em Olimpíada vem nas Olimpíadas. Quando é que vem os investimentos em política, em infraestrutura numa cidade? Nas eleições. Nós somos a vítima desse modus operandi aí, cara. É, Coitado. sendo justo, né? Essa semana o governo do estado anunciou aí 160 milhões de investimento no esporte. É um bom investimento para um governo, para o Espírito Santo, né? Um estado pequeno. Sim. E infraestrutura, apoio a atletas, né? Apoio para passagem aérea internacional, nacional, apoio de, de logística, né? Enfim, uma bolsa atleta, Rapaz, né? ô, Júlio, qualquer apoio já vale, meu caro. Os caras não têm o que comer, às vezes, dentro de casa. É sério, cara. Só lembrando que o nosso medalhista de prata, né,
na Olimpíada do Rio, né, o boxeador capixaba, o Esquiva Falcão, ele atualmente ele está tendo que sobreviver vendendo pizza, porque ele não tem nenhum tipo de incentivo ou de apoio para ele continuar dentro da modalidade dele, né? Ele deixou de ser um atleta olímpico, porque ele optou por ser profissional, e aí acabaram completamente os incentivos e apoios. Eu não posso perder o trocadilho, né? É um boxeador lutando contra o sistema, né? Ué, não tem... E isso me indica, Cid, não sei se você faz a mesma leitura, é que além da gente não incentivar os nossos atletas, né, a ganharem as medalhas, a nos representarem bem nas Olimpíadas, a gente não dá o devido valor aos nossos heróis do passado, né? Porque um medalhista olímpico... Rapaz, pensa você ter um filho atleta olímpico. Seria um orgulho para qualquer família ter um filho, mesmo que não ganhasse medalha, participando de uma Olimpíada. Ele estaria entre o menos de 1% da população mundial, que é mais capaz de correr mais veloz, saltar mais alto, nadar mais veloz. Enfim, está entre a elite do ser humano. Então, só de você estar lá já seria um grande orgulho. Agora, você estar lá e ainda conseguir conquistar uma medalha, são verdadeiros heróis, cara. Não. Meu camarada, só de você participar já valeu. Agora, não sei se vocês notam isso, e é uma coisa muito feia que o Brasil faz. Por exemplo, o cara ganhou o Campeonato Brasileiro, só vale o campeão, o vice nem se lembra. Eu não sei se vocês têm notado que essas outras medalhas elas não estão tendo muita, né, visibilidade ou aquele mérito que deve ser passado para o atleta, né, do tipo, ó, você está participando, parabéns, isso aqui. Está se dando muito valor no Brasil ao primeiro lugar, quem ganha a medalha de ouro. Como você falou, cara, você está dentro de um universo aí que você faz parte de 1% da população, ele lá. Já é para comemorar só de você ir para as Olimpíadas, não é isso? Com certeza. E vocês, não sei se vocês estão notando também a quantidade de atletas que a delegação brasileira levou, que são oriundos de projetos sociais. Isso é uma coisa muito interessante. Quando falta o poder público, né? A gente está comentando aí, vocês estão bem explanando muito bem sobre esse assunto da falta de incentivo público, né? Aí aparecem, né, os projetos sociais e que são louváveis, né? São inúmeros exemplos que a gente tem, né, no Brasil. A gente vê, não só no esporte, né, mas em outras situações também, a importância desses projetos, né? Às vezes, a falta do poder público vem boas almas caridosas, né? Agora, se esses projetos sociais eles estão conseguindo alcançar esse sucesso, você imagina se a gente tivesse, por exemplo, um investimento do dinheiro público, do dinheiro nosso, né, na verdade, do contribuinte. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês prefeririam investir do nosso dinheiro 5,7 bilhões de reais no esporte e na educação, por consequência, ou no fundão eleitoral? Eu acho que essa sua pergunta aí, a nossa resposta deve ser unanimidade. É difícil ter unanimidade numa resposta, né? Quer dizer, não é unanimidade, né? Mas não é unanimidade, né? Porque tem ainda quem se beneficia com esse fundão, né? Os poucos políticos, né, beneficiados com isso, né? Agora, isso aí, Júlio e Cid, isso aí me mostra talvez um dos motivos pelos quais o Brasil não é uma grande potência mundial. Porque desde que eu sou pequenininho, cara, eu vejo o Brasil lá, apesar de ser o sexto maior em população do mundo, a gente normalmente fica mal classificado nas Olimpíadas. A gente não sai de lá com mais do que 5, 6 medalhinhas de ouro, com uma população de 220 milhões de habitantes. Então, me parece que a gente está colocando os nossos esforços e os nossos recursos no lugar errado, vocês não acham, não? Sempre, Evandro, sempre, sempre. A gente está muito aquém em vários aspectos. Agora tem que ter muito cuidado com isso, né? Eu lembro, né, Júlio, quando a gente estava na faculdade, lembra do Rodrigo, nosso professor, Júlio? Lembro. O Rodrigo era mestre em educação, ele falava assim, olha, quando alguém te falar que falta investimento em educação, tenha muito
tem um pé atrás. Não estou falando de você, não, tá, Evandro? Estou falando assim, em termos gerais. Porque às vezes, o investimento, as cifras, elas são até altas. O problema é como se aplica isso. A aplicabilidade disso. As cifras são lindas. Quanto é que foi investido aí, Júlio, em esporte, no estado? Quanto é que vai haver de investimento? Vai ser investido, né? 160 milhões. Lindo. É lindo. Eu gosto de ver na aplicabilidade. Porque, infelizmente, eu tenho que falar isso. Isso serve muito de campanha política. Não estou falando do governador, não. Do nosso estado, não, porque eu teria problema nenhum de falar também. Mas, infelizmente, é o como que isso é aplicado. As cifras são lindas. Isso entendeu? aí, Mas, Sidney, me remete para a gente começar a pensar na forma como a estrutura do esporte no Brasil é realizada. Por exemplo, esse dinheiro que vem tanto do governo federal, como provavelmente irá esse também do governo estadual, eles normalmente vão para as federações, né, ou para as confederações e depois são distribuídos para as federações. E a gente sabe que as federações dos esportes no Brasil, a maioria delas estão há anos, para não dizer décadas, nas mãos das mesmas pessoas e que rola muita corrupção nisso aí. Boa parte desse dinheiro é desviado, né? Então, é aquilo que a gente estava conversando no iniciozinho do nosso bate-papo. O modelo da estrutura do esporte no Brasil precisa ser repensado. Talvez, se a gente tivesse um modelo de estrutura de investimento do esporte dentro da escola, como são nos países de primeiro mundo, ao invés de investir nos clubes e nas federações, talvez a gente tivesse um resultado melhor. Só para ilustrar um pouco disso aí que eu estou acabando de falar, essa semana mesmo eu fui a Vitória e passei ali na curva do Saldanha, e eu dei uma olhadinha, cara, pro Saldanha da Gama, e eu não sei se vocês já repararam, aquilo lá está caindo aos pedaços. Já foi um baita do eu joguei no Saldanha. Pois é, foi um baita de um clube, cara, e que eu me lembro, quando eu era criança, que ali na Beira-Mar ficava lotado de gente para assistir às disputas de remo, né? Você lembra disso, Sidney? Álvares, Náutico, Saldanha, o pau comia. Pô, na natação eu lembro que tinha uma disputa acirradíssima entre Álvares, Praia Tênis Clube, Ítalo, Saldanha da Gama. O Álvares chegou a ser campeão nacional de futsal, né? Não, peraí. O Saldanha foi campeão brasileiro de futebol de salão. Pois é. E naquela época, né, os clubes tinham esse apelo todo, provavelmente porque não tinham os condomínios. Eu percebi que à medida que foram surgindo condomínios de prédios, que foram fazendo sua própria sauna, seu próprio campo de futebol, sua própria quadra de vôlei, os clubes foram se esvaziando e, consequentemente, ficaram sem sócios, sem membros, e aí o esporte capixaba definhou. E hoje a gente tem lá o Saldanha da Gama caindo aos pedaços, o Álvares foi alugado para uma escola, o Ítalo nada mais é do que um aluguel de espaço para festa de 15 anos. Para evento. O Praia Tênis Clube acabou e praticamente o Remo Capixaba acabou, né? Uhum. Exatamente. Não, mas na mesma ideia, por exemplo, você olha o futebol, por que você não tem mais atletas de ponta hoje no futebol? Porque acabou a várzea. Acabou o cara que batia pelado na rua. Acabou. Aí você fecha o cara em escolinha, não sei o quê. Desculpem o termo, mas isso é a elitização do esporte. Eu não sou nada, eu não sou contra isso. Desde que você tenha o outro lado também, desde que você tenha a possibilidade de fazer, igual o Júlio falou, desses projetos sociais, de resgatar as pessoas, né? Daquele cara que está lá perdido, entendeu? E trazer para um projeto social. Mas você não acha, Sidney, que essas escolinhas, igual você citou, esses projetos que você chamou de elitização, né? Seria esse incentivo que o poder público deveria dar, que a gente está tão questionando sobre isso? Sim. Acho que não é isso. O que eu quero te falar é o seguinte, mas tem que pagar. Tem que pagar. Não, eu falo escolinhas. Eu estou falando de escolinhas, por exemplo, escolinhas igual tem os projetos Campeões do Futuro e outros projetos mais, entendeu? Que é
projeto também do Estado, mas que os municípios eles desenvolvem, né? Descobrem talentos, já descobriram vários talentos, tanto em lutas, futebol, ginástica, natação, enfim, tem várias modalidades dentro do projeto Campeões do Futuro. Não seria algo nesse sentido que a gente está tão, né, a gente está falando que falta é um investimento, né? Você está investindo até descobrindo, incentivando o jovem, a criança, né, numa prática esportiva. Então, também tem esse lado. Você tinha dinheiro, você participava, ô Evandro? Você era membro, sócio de clube? Não, eu nunca consegui ser sócio pagando. Eu fui sócio atleta, né? Eu era atleta. Você sabe como é que eu joguei bola pelo Saldanha da Gama? Eu nunca fui sócio, nunca tive condições de ser. Eu era sócio atleta e por conta disso eu frequentava o clube. Né? Mas aí que eu adquiri algum destaque no esporte que eu fazia. Né? Mas eu não podia, eu não podia frequentar, por exemplo, como sócio atleta, a sauna do clube. Nem podia ir ao clube fora dos dias de treino. Então... Mas aí a gente realmente está falando de uma elitização, como o Sidney falou. Eu estou me referindo aos projetos escolares, não de clubes particulares. Eu sei, Júlio, mas ainda, o que eu acho é que ainda é muito pouco em cima do que pode ser feito. É isso que eu estou te falando. 160 milhões, como que vai ser aplicado? E a outra questão também que a gente precisa se atentar é o seguinte, vamos supor que seja feito um projeto lá esportivo para colocar as crianças para começarem desde cedo, e assim que essas crianças despontam como grandes potenciais, a gente pega e exporta essas crianças, ou vem um clube e compra, né, o passe dela. Que é o que acontece. Ou seja, a gente investiu dinheiro público para exportar um atleta, mesmo com idade menor de 18 anos, e isso acontece com muita frequência. Você sabe o que são as federações e as confederações hoje? São sindicatos. A gente ficou sem resposta com o sindicato. O sindicato, né, perdeu, se é que algum dia teve algum ideal, perdeu. As federações perderam. O que o futebol está querendo fazer? Se desvincular da CBF, através do Clube dos 13. Dizer assim, não, nós vamos criar nossa própria liga. Mas cadê a força para fazer isso? Mas está lá, a Federação do Rio de Janeiro, todo ano ganhando dinheiro. Todo ano com aquele campeonato fajuto, que é o Campeonato Carioca. Aí que você falou, nós temos que mudar a estrutura do pensamento do esporte brasileiro. Entendeu? É isso. Como é que nós estamos de tempo aí, Júlio? Rapaz, nosso tempo, mais uma vez, quando a gente começa a conversar, a gente não vê o tempo passar, né? Sacanagem, quando fica quente, acaba. Sério mesmo? Ô, Sidney, mas aqui, só para concluir esse início de raciocínio seu, você falando do campeonatos, né? Mas não é aquela coisa, se tem quem assiste, se tem quem paga por isso, toca a bola, né? Chuta pro gol, né? Ué, de novo, eu vou voltar na elitização. Olha o futebol, por exemplo. Como é que o jogo do Flamengo contra o Defensa e Justiça em Brasília, os ingressos foram de 150 a 650 reais. Como que pode isso? Mas aí é que eu te pergunto, se tem quem pague, não é verdade? Aqui como a gente começou falando aqui no início sobre, né, o movimento aqui na região. Tem gente que fala que a região é cara, Pedra Azul é caro, né? A região das montanhas é cara. Mas se tem quem paga, não é verdade? Você não acha que é uma lógica de oferta e demanda? Qual parcela de população que vai ter acesso a isso? Isso me preocupa. Sim, mas isso me preocupa. É um papo para outro bate-papo, né? É um assunto para outro bate-papo. Mas a gente pode finalizar essa conversa, Júlia. Já repararam que a gente sempre volta para o mesmo lugar, independente do assunto que a gente volta para a questão da educação. O investimento. Vai tudo cair ali. Falou investimento do esporte aonde? Na educação, na base. Então, cara, o que a gente precisa é isso, é investir, que a gente tenha como nação uma decisão de investimento correto, do jeito correto,
e um planejamento a médio e longo prazo em educação. Não tem outra saída para esse país. Capacitação de professores, e ó, isso não é da boca para fora, não. Muito. Salário melhor para essas pessoas, condições melhores para essas pessoas, entendeu? Melhora, aí, melhora dos cursos que formam esses profissionais. Pra vocês terem uma ideia, olha, eu me formei em letras, vocês sabem, né? Esse foi o meu terceiro curso superior. Cara, não tive uma disciplina sequer para ensinar a dar aula. Nenhuma. Eu fiquei lá 4 anos na UFES, terminei lá com o diploma para ser professor, né? E não tive uma disciplina que ensinasse a me portar na sala de aula como professor, ou para ensinar Mas por quê? uma aula. Vocês acreditam nisso? Eu acredito porque nós somos conteudistas e você é capaz de falar sobre Ferdinand Saussure, sobre Roland Barthes, sobre o que é um morfema, sobre o que é um lexema, mas você não é capaz de dar aula porque não te ensinaram a fazer isso. Isso não é ridículo? É ridículo e é verdade. Assim caminha, né, assim caminha a nossa educação. E não podemos desanimar, né? Mas é de desanimar. A propósito, já que você me fez lembrar, cara, a gente estava falando da minha graduação, né? Eu frequentei 3 cursos superiores na UFES. E aí vocês sabem, né? Tem aquela velha disciplina de educação física. Sabe como era a disciplina de educação física, cara? Aí devia ser um circuito, não? Não, você chegava lá e dava 3 voltas em volta no campo. do campo de futebol, né? No máximo isso. Para os jogos universitários, cada diretório se organizava, não tinha apoio nenhum da reitoria, entendeu? O próprio diretório tinha que se virar para arrumar a camisa, tinha que se virar para pagar passagem para os atletas ou para os estudantes. Isso nós estamos falando há quantos anos? E você tinha quantos anos, Evandro? Há uns 20 anos, mais ou menos? O Cisne, eu entrei na universidade em 1992. Foi o meu primeiro curso. De lá para cá, eu já fiz 3 cursos superiores, numa distância, aí vamos colocar em 92, eu me formei em letras, em 2000, menos de 10 anos de diferença. Então, isso significa que há pelo menos 30 anos já é assim. E aí que eu quero chegar para você e te perguntar, não é duro você saber que tem 30 anos e eu tô vendo a minha filha, você tá vendo a sua filha, o seu filho estudar da mesma forma, os mesmos conteúdos, isso dói, cara. E o pior, a pessoa vira para você e te pergunta assim, por que eu tô estudando isso? Deixa eu te falar um detalhe. O último detalhe, hein, Evandro? Só puxando a orelha aqui. Eu tenho vergonha de falar isso, cara. Eu tenho vergonha. Eu fui campeão universitário de handball. Tá? Eu tenho uma medalha de prata e uma medalha de ouro. Fui campeão e vice-campeão. A minha medalha eu não me lembro hoje se é a de ouro ou a de prata. Medalha de latão, né? Não, isso aí é óbvio, né? Mas ela veio com o sinalzinho de outra modalidade, porque não tinha medalha da modalidade de handball. Ah, cara, não tinha brincadeira. Isso é brincadeira. Ó, para terminar... vai. Peraí, Júlio, eu não posso deixar de falar. Você já sabe o que eu vou falar. Não sei. 4 jogos, 15 gols do Flamengo. São quase 4 gols por partida. Cara, ó, Renato Portaluppi vai ganhar uma estátua na Gávea. Ah, meu Deus. Assim teremos que encerrar, então. Cara, como é que você consegue assistir Flamengo em plenas Olimpíadas, cara? Fica uma madrugada inteira assistindo Olimpíadas, você fica vendo Flamengo? Presta atenção, cara. Rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Qual foi a segunda pergunta que foi feita para mim no meu casamento? Era se eu aceitava a mão da Bia. Que a primeira foi assim para Bia. Que time que você é? Porque se eu não fosse Flamengo, eu não estava casado com ela. Ah, meu Deus. Então pode encerrar, então. Depois dessa, é melhor acabar. Depois dessa, é melhor acabar. Apesar de que eu sou Flamengo e ABC de Natal hoje, 8 horas da noite, hein? Gente, então é isso. Semana que vem teremos mais. Vamos ver como é que até lá né, a gente vai. Com certeza teremos mais medalhas, teremos mais felicidades aí para
festejar, né? Mais títulos para festejar. E esperamos bons assuntos, né, para falar, né? Mas é difícil, né? É difícil. Bom demais. Valeu, Falou, pessoal. gente. Até a Um próxima. abraço. Até mais. Até mais.